Bom, então vamos ao teste 5. Né? Então, era uma integral de... Acho que essa me lembra, era integral... Bom, essa daqui veio pronta, né? Porque isso daqui é a derivada... Então, isso daqui vai ser... Calcula em π sobre 2 o seno 1, então vai dar E, e 0 o seno é 0. Isso foi só para testar assim, se está tudo bem mesmo. Aí é 2. Se M é uma constante negativa, x está no intervalo de A até D, leva para os reais, satisfaz uma certa F de Rn contínua. A segunda, M vezes a segunda derivada de x d é igual a F de x d para todo d pertencente ao intervalo A. Então, a integral de A até D de F de x t vezes derivada de x t dt é igual. Aí tem as opções. Bom, não, melhor ver as opções porque pode ter várias certas. A primeira opção é 1 meio de m x derivada b ao quadrado, derivada de b ao quadrado. B ao quadrado. Hã? Não b, b ao quadrado. Ah, b ao quadrado. Menos 1 meio de mx a derivada ao quadrado. É a segunda, menos m sobre 2 vezes, aí abre derivada de xb ao quadrado, menos x ao quadrado, derivada AC UB menos UA para qualquer outro pertencente aos reais, tal que a derivada de U é igual a R. Deve ser de R em R, né? A D a mesma coisa que assim, só que troca o em vez de o D e o A, é o A e o B. Bom, isso aqui corresponde bem ao que a gente fez na aula passada, né? Quer dizer, você pode botar isso daqui é igual a... Acho que eu botei 2 pontos, né? Vou deixar 2 linhas. Tá? A gente pode substituir isso aqui. Repare que eu introduzi uma massa negativa aqui, mas aqui não tem problema, né? Porque isso aqui vai ser igual... Isso aqui é a derivada de 1 meio de m x' de t ao quadrado. Se você derivar isso, vai dar... O m é constante, o 2 é constante, tem um 2 aqui que cancela esse 2, x' de t vezes a derivada de x' de t, que é o x2' de t, para ficar mais claro
Só trocar a ordem, né? Então, isso daqui é a integral de A até B da derivada de 1 meio de m x' de t ao quadrado. Isso, o teorema fundamental do cálculo, me dá que é a letra A. Aqui foi uma tentativa de enganar, porque como o M é negativo, mas o sinal menos está embutido aqui. Né? Isso também poderia ser escrito como igual à integral de A até B, já que U' é igual a F, então a gente poderia escrever U' de x de t, x' de t, dt. E aí a gente usa o mesmo teorema agora com essa informação, né? Quer dizer, isso aqui é a derivada de U de x de t. Então, isso aqui é U. É bom frisar aqui que a nossa variável é t. Vamos ser mais explícitos aqui. Então, teria que ser U de x de B menos U de x de A. Né? Então, a única é... Tá. Aí, questão 3. Integral de 0 a 1 de raiz de 1 mais x quadrado. Essa daqui é o tipo da coisa assim que... Quando tem 1 menos x ao quadrado, você pensa em seno e cosseno. Né? 1 mais x ao quadrado, você pensa na tangente. Meio assim, vamos dizer, precisa ter uma... Porque aqui, esse aqui é tangente, e esse daqui é 1. Esse daqui é secante. Então, 1 mais tangente quadrado é secante quadrado. Então, a ideia aqui é fazer x igual a tangente θ. Para que a gente treinou mais uma substituição que é mais óbvia. Se aqui tivesse tangente quadrado, eu poderia transformar tangente em x. Mas aqui é isso, então aqui a gente vai fazer dx igual a tangente θ dθ. E aí a gente vai ficar com integral de 0 a 1, raiz de 1 mais tangente quadrado θ. Aliás, desculpa, eu botei aqui a derivada do tangente não é tangente, é secante quadrado. Então, aqui. Que é, bom, como x está de 0 a 1,
né? O significa que a gente vai fazer a tangente θ de 0 a 1, então o θ, né, vai variar. A tangente θ-C1 é o seno ser igual ao cosseno, que é o ângulo de 45 graus, é π sobre 4. Então aqui o nosso θ vai variar de 0, onde a tangente é 0, que é π sobre 4, aqui é π sobre 4, né? Nesse intervalo, a secante é positiva, então a gente pode botar aqui secante quadrado e tirar de fora da raiz, e a gente fica com secante ao cubo θ dθ. Essa é uma das integrais desagradáveis. É porque o dx, né, coisa assim, né? Eu tô aqui na variável θ, aqui na variável x. Então, eu estou fazendo o que? X é igual a tangente θ. Então, quando eu pego aqui um dx, o correspondente dθ aqui, né, eles estão relacionados à variação da tangente de θ em relação, né? Então, dx dθ é igual a secante quadrado θ, que é a derivada da tangente. Usei, por acaso ainda sei. Uma vez um amigo meu me contou que um ex-aluno dele encontrou com um ex-aluno, fez engenharia, bom aluno, tudo, depois de uns anos, aí perguntou, ei, você sabe alguma coisa dele? Vai, não, acho que eu não sei nada. Não, ele diz aqui, o que é seno? Ele, não sei. A ideia de que um engenheiro usa cálculo e tal, não é bem assim. Bom, aqui, melhor coisa seria usar o primeiro método de integração, ir lá no computador e pedir essa integral. Se eu cair na selva, eu sei que eu já fiz essa integral alguma vez, mas eu não sei se eu tive alguma ideia brilhante, mas que eu me lembro, vou esboçar assim, isso aqui seria integral de 0 a π sobre 4. Eu posso na verdade, né, desfazer isso aqui, deixar secante θ vezes 1 mais tangente quadrado θ dθ. Não sei se vai ser muito bom, mas tem a integral de secante, secante tangente é a derivada da secante. Eu me lembro assim, né? Secante θ é igual a 1 sobre cosseno θ, né? E a derivada da secante, então, vai ser a derivada disso daqui, vai dar menos 1 sobre cosseno quadrado θ, vezes a derivada do cosseno θ, que é menos seno θ. Vai ser igual a seno θ sobre cosseno quadrado θ, que é tangente θ secante θ. O chatinho é encontrar a primitiva da secante. Tá? Mas então eu posso escrever aqui, isso aqui é igual
a integral de 0 a π sobre 4, secante θ d θ, mais... Então, isso aqui seria secante θ tangente θ, essa parte daqui, né? Tá? De secante θ tangente θ. Isso aqui é a derivada da secante. Então, eu posso integrar, integrar por partes. Vai aparecer a secante, eu vou derivar essa, vai aparecer secante ao quadrado. Mas, talvez funcione porque eu volto para secante ao cubo que está do lado de lá. Se não for exatamente secante ao cubo, se tiver algum sinal, algum coeficiente, então eu faço isso daqui de U' V, né? Então isso daqui vai dar integral de 0 a π sobre 4 da secante θ d θ, mais, agora aqui UV, que é secante θ tangente θ, 0 π sobre 4, menos integral de 0 a π sobre 4. Aí esse aqui vai dar secante quadrado, secante, esse vai dar secante quadrado. Então, secante ao cubo θ d θ, o que me fez ganhar alguma coisa. Ó. Ele volta para lá. Né? Então, a gente vai ter duas vezes a integral de secante cubo θ d θ, 0 a π sobre 4, vai ser igual... isso aqui em π sobre 4, a tangente é 1, e a secante é raiz de 2, né? Aí, em π sobre 4, a tangente, seno é igual a cosseno é raiz de 2 sobre 2, então raiz de 2. Então aqui vai dar raiz de 2, em 0 a tangente é 0, então 0, mais a integral de 0 a π sobre 4 da secante θ d θ. Eu sempre me lembro, quando eu caio na integral da secante, eu acho que foi alguma coisa assim, não me lembro direito. Eu acho que eu estava dando um curso de cálculo 3, alguma coisa assim. Em tempos em que ainda o método software ainda não estava acessível. E eu acho que eu fiz isso e caí nessa integral, uma coisa assim. Eu não me lembro. Eu sei que eu caí numa integral secante, aí eu fiquei... Nunca eu fui em algum dentista, médico, não sei o quê, peguei revista, rabisquei, passei meia hora lá, nada. Aí vim direto para o fundão, eu disse, já sei. Aí, primeiro, encontrei uma colega, estava dando cálculo 1, foi a Diomara. Diomara, como é que é a integral secante? Ela disse, multiplica por secante mais tangente. Então, a mágica, né? Você pode escrever secante θ vezes secante θ mais tangente θ. Você pode fazer com o cosseno também, mas aí aqui fica secante θ mais tangente θ. E aí você vê que aqui você tem secante quadrado, que é a derivada da tangente. E aqui você tem secante tangente, que é a derivada da secante. Então, isso aqui é a derivada do logaritmo de secante θ
Então, você fica tentando parte, substituição e tal. Então, isso aqui vai dar raiz de 2 mais o log da secante θ mais tangente θ de 0 π sobre 4. Né? Em π sobre 4, a gente tem raiz de 2 mais 1. Isso daqui vai ser... Caramba, deu certo mesmo, né? Isso aqui vai ser raiz de 2 mais o log de raiz de 2 mais 1. E em π sobre 4, aliás, em 0, a tangente é 0, e se é 1, o log vai dar 0. Então, creio que a integral de 0 a 1 de raiz de 1 mais x2 de x deva ser raiz de 2 mais log de raiz de 2 mais 1 sobre 2. Se não errei alguma. Sabe porque tem duas vezes essa integral aqui. Essa integral é igual a essa. Apareceu isso nas respostas? Mais se aproxima é o log natural de 1 mais x2. Log só tem log na base E de 1 mais raiz de 2, e o outro é log na base E de... Deixa eu ver, vamos ver se tem algum disfarçado. Primeiro é o quê? ln de 1 mais raiz de 2. Ah, não. Eu estou fazendo errado. O primeiro é π sobre 2. O meio? Não, π sobre 2. E é π sobre 2 se você errar no sinal. O B fica ln de 1 mais raiz de 2. O C fica ln de raiz de 1 mais raiz de 2. Raiz de 1 mais raiz de 2. E o último é D de 4. Bom, no princípio, aqui nenhuma. Conferindo, ou refaz a conta, ou olha lá entra lá com essa integral na calculadora de integrais e vê o que dá. De qualquer maneira, é bonitinho, né? Porque, primeiro, aqui é um caso em que você integra por partes e retorna na mesma função, mas com o sinal trocado, não atrapalha. Aparece essa estranha integral da secante. Conferindo o que diz o... Vamos ver o VAR. Calculador de integrais é o VAR. Eu apitei aqui, mas...
Mas você não entrou com os limites de integração, não? Ah, ainda não botou. Eu botei uma calculadora de integral. Raiz de 1 mais x ao quadrado de 0 a 1. É o seu. O meu? Então o VAR confirmou. Valeu o gol. Porque para mim log, esse negócio de log da base 10 existia no século passado ainda. Então, questão 4, né? Seja um intervalo de f de f. Uhum. Uma função tal que f de x. Mas f é de i em r? F de x é maior que 0 para todo x pertencente a i. 2. A integral que começa em i. Não, é sobre i. Quando é o intervalo aqui, é integral. Aqui, como eu não quis escrever se era aberto, se era fechado, se era finito ou infinito, você bota o i e bota aqui o domínio de integração. Estou integrando em i. F de x dx igual a 1. Seja y que leva de i a r uma função contínua tal que derivada de integral no i yx vezes fx dx existe a finita. 2. Mesma coisa com yx ao quadrado. Existe a finita. Seja g leva dos reais para os reais, dado por g de z igual a raiz da integral de yx menos z elevado a y ao quadrado. Ao quadrado vezes f de x dz. dx ou dz? dz é dx. Escrevi errado. Então, o menor valor de g é atingido quando aí vem as opções z igual a 0, z igual a integral de i de yx vezes fx dx. C, a mesma coisa que a só que muda que yx é ao quadrado e a d é z igual a. Caramba! Isso é coisa de gente doente. Né? Mas isso daqui tem a ver com duas noções bem caras aos estatísticos, que são a noção de valor esperado e variância. Já ouviram falar? O valor esperado é a média. Pensa essa F como um peso, uma densidade. Imagina assim, que você tivesse aqui
Esse aqui é o meu intervalo I, de A até B, digamos assim, e eu tivesse aqui uma densidade de massa, por exemplo, F de x igual a densidade de massa. Então, sei lá, por exemplo, se você quiser a massa nesse pedacinho aqui, alfa, beta, né? Massa, o pedaço alfa, beta, você teria que integrar a densidade de massa aqui. Quer dizer, a densidade de massa é uma coisa que você integra para ter a massa. Definição, a ideia é que a densidade de massa, você pega o pedacinho, no caso, você mede o comprimento dele, é uma densidade linear aqui, né? Aqui. Pega o... Tipicamente você faz densidade de massa, é massa por volume. Mas quando você tem uma coisa que, tipo um fio, uma coisa assim, você pode supor que ele é homogêneo, vamos dizer, homogêneo na área, né? E que a densidade só vai depender, se você cortar um pedacinho, só depende do comprimento, né? Então você divide a massa, em vez de dividir pelo volume, você divide pelo comprimento, a área é uma constante aí, né? Tá? Então a massa vai ser a integral de alfa até beta de f de x dx. Ou poderia também ser uma densidade de carga. Carga aí teria a vantagem de você poder pensar em carga negativa e positiva. E tem uma coisa também que a gente define, que é a densidade de probabilidade. A probabilidade é uma espécie de peso também que você dá a cada valor. Então você tem, é como se você dissesse assim, ó, aqui no intervalo I, eu vou sortear um x e calcular o y de x. O valor esperado do y depende da probabilidade de eu achar esse x. E a probabilidade, né, de x estar em AB, exatamente também a integral de x em alfa beta, né, de alfa até beta de f de x dx. Eu vou voltar a isso mais à frente, mas quando você tem um contínuo, um pedaço, uma coisa assim, essa infinidade de pontos contínuos, você não tem como atribuir uma probabilidade a cada ponto. Não é só porque eles são infinitos pontos, porque a gente sabe somar infinitos números, só que o infinito do intervalo é maior que o infinito dos naturais. Vou voltar a isso. Tá? Então, não tem como você atribuir uma probabilidade a cada ponto positiva. Tem assim, você vai dizer, não, tudo bem, todo mundo tem probabilidade 0 e esse aqui tem probabilidade 1, mas dá uma probabilidade positiva para cada ponto, não rola. Então você tem que fazer uma densidade de probabilidade e fazer isso aqui. Tá? E aí, se você vai sortear o x e calcular o y, com essa densidade de probabilidade, você pode falar em qual é o valor esperado do y. O valor esperado do y seria a média ponderada pelas probabilidades. Então, o valor esperado do y seria a integral de a até b do y de x vezes o f de x dx. Quer dizer, multiplico cada valor de y pela probabilidade do x, integro de a até b,
Então, a F é justamente aqui, ela é uma densidade de probabilidade, porque ela é positiva para todo x. Na verdade, poderia ser maior ou igual a zero. Tá? Mas, em princípio, meio que você diz, não, se o cara está no espaço amostral, então ele tem que ter alguma a densidade de probabilidade. Embora você possa alterar a densidade de probabilidade em um ponto, isso não vai alterar as integrais. E aqui a integral é 1. Então, esse cara daqui tem esse significado. Mas eu costumo medir, né? Então, digamos que esse cara daqui seja o Y barra, vou botar o nome dele. Né? É meio como se eu dissesse assim, ó, eu tenho aqui o meu intervalo I, e eu tenho a função Y. Então, Y tem valores, podem ser negativos. Vou botar só positivo para simplificar minha figura. Então, a Y tem isso aqui, mas a Y barra seria... Vamos pensar assim que aqui a densidade de probabilidade é a mesma em todos os pontos aqui. Então, essa é a função Y. O valor esperado é o valor médio. Quer dizer, é um cara que eu boto aqui. E, vamos dizer, a integral de A até B de Y barra f de x dx é igual a essa daqui. Tá? Porque se eu fizer aqui a diferença, de uma maneira meio roubada aqui, isso daqui é definido assim. Então, eu posso dizer que isso daqui é igual a isso. Porque y barra é um número. A integral de f de x dx é 1, então seria o mesmo que multiplicar esse número pela integral, só que o número pode entrar dentro da integral. Então, a ideia é que o valor médio é aquele que dá aqui embaixo dele a mesma área que eu teria uma função. Agora, tem um conceito em estatística que é chamada variância e valor esperado, e desvio padrão. Não sei se vocês já ouviram falar disso. É uma medida assim de... porque uma coisa é você ter diversos valores, ter uma média, um valor esperado, e esses valores estarem todos mais ou menos ali pertinho desse valor esperado. Outra coisa é eles estarem, alguns estarem muito abaixo, outros muito acima. Então, o valor esperado é o mesmo, mas o desvio é grande. Então, é uma medida desse desvio. Né? É uma medida de o quanto essa função está longe dessa. Quer dizer, eu poderia aqui ter uma outra função mais... Quer dizer, uma coisa assim, né? Que desse a mesma média, o mesmo valor esperado, mas não estaria
tão distante. Oi. Deu vamos dizer, uma turma que deu média 6, mas as notas ficaram entre 6 e 7, diz, pô, pelo menos todo mundo passou. Ou entre 5 e 7, todo mundo passou. Outra coisa é você ter, né, uns caras que tiram 10 e outros que tiram 4. Vai ter mais gente tirando 4 do que gente tirando 10. É uma outra meta, dizer, não, pô, tem os caras que aprenderam mesmo. Mas repara, a escolha de como é que eu meço essa distância aqui é meio arbitrária, né? Quer dizer, eu poderia dizer, bom, eu vou medir a distância entre... vamos dizer, a questão aqui é medir, né, entre a função y de i em R e vamos chamar de y barra, leva cada x em y barra, quer dizer, a função constante y barra. Tem várias maneiras. Por exemplo, uma maneira seria dizer, eu vou pegar o maior valor aqui, maior diferença em módulo, é uma maneira de medir essa distância. Tá? Mas ela, eventualmente, pode ser desagradável, né? Porque você pode ter uma coisa assim que dá um pico aqui e ser uma coisa... Outra maneira, então, por exemplo, a gente poderia pegar o sup de y barra menos y de x, né? Com x em i. Esse que eu acabei de falar. Uma outra maneira seria eu medir por essa área aqui. Quer dizer, fazer a integral em i de y de x menos y barra em módulo. Aqui até podia ter posto f de x aqui também. Vezes f de x dx. Mas por que diabos eu pegaria uma coisa assim? Na verdade, a medida que a gente usa como desvio padrão é isso daqui. Isso aqui tem uma relação seguinte, quando você tem um número finito de medidas, de pontos, vamos dizer assim, que fosse, em vez de ser uma função, fosse assim, y1, y1, y2. Aí eu pego a média e digo y barra é igual a y1 mais y2 sobre 2. Estou usando a probabilidade como se fossem equiprovadas. Né? Tá? Então, agora é como se eu dissesse, olha, eu tenho o y1, y2, é o que aconteceu, e, em vista disso daqui, o que deveria ter acontecido seria isso aqui. Então, qual é a distância entre esses dois? Repara que eu poderia dizer, podia pegar chamar esse aqui de y, chamar esse aqui de... bom, vou chamar de y barra também, tá? Y barra vetor. Né? Então, eu poderia tomar o máximo entre y1 menos y barra e y2 menos y barra. Seria uma
garantir que o maior dos dois ainda está... Outra seria dizer, eu vou pegar y1 menos y2 mais y menos y1 menos y barra mais y2 menos y barra. Já seria uma coisa meio doente eu pensar y1 menos y barra ao quadrado mais y2 menos y barra ao quadrado e tirar a raiz quadrada, tá bom? Mas, se eu fizer uma figura, né, botar aqui primeira variável, segunda variável, se eu pegar aqui o ponto y1, y2, o y barra, e pegar um outro cara qualquer, quer dizer, esse cara é um ponto. Se eu pegar um outro ponto aqui, essa é medida usando a distância entre dois pontos no plano. Né? Eu pego, se eu tivesse aqui Z1, Z2, né? Então eu faria aqui um triângulo retângulo, Y1 menos Z1, Y2 menos Z2 são os catetos, bota Z1 aqui, Z2 aqui, seria isso. Tá? Então, também faz parte, é uma ideia. Meio maluca, porque isso não tem nada a ver com geometria, né? Mas vou convencer vocês de que essa daqui é a boa, hein? Vou fazer É porque isso daqui é a generalização disso. Então, vou... Que horas são? 11, quase 11. Não sei se eu chegarei a outra questão da prova. Mas, de qualquer maneira, é uma das situações importantes em que a integral entra, é probabilidade. Probabilidade quando você tem um contínuo de valores possíveis. Vou começar pelo seguinte, olha só. Retomando, eu achei os valores y1 e y2. Eu acredito muito na média. Tá? Quer dizer, uma coisa que eu acredito mesmo é que y1 mais y2 sobre 2 é o melhor que eu posso, supondo que são equiprováveis, o melhor que eu posso chutar é isso aqui. Certo? Isso eu acredito. Mas eu poderia escolher outros caras aqui, né? y1 sobre 3 mais 2, y2 sobre 3, ou qualquer. Mas se eu não tenho outras probabilidades, não é isso. Então eu vou fazer um desenho e vou olhar assim. Ó. Aqui eu tenho y1, aqui y2. E aqui, ó, esses caras aqui são a reta em que a primeira coordenada é igual à segunda coordenada. Então, quando eu dissesse, olha, eu tenho um ponto aqui, mas esse ponto deveria estar nessa reta. Então, eu vou procurar o ponto dessa reta que esteja mais próximo desse daqui, por algum critério. Eu não vou fazer, seria interessante fazer as contas com esses dois critérios aqui. Mas eu vou fazer com esse daqui só para vocês verem assim. Né? O ponto que vai estar aqui, ó, vamos dizer o seguinte, ó, vai ser um ponto da forma T
T, minha variável é T. Tá? Então, vai ser um ponto nessa reta, é T, T. Tá? Até poderia escrever assim. Tá? E aí, se eu usar essa distância daqui, né, eu tenho, vamos dizer, teria aqui um ponto T, T. Se eu usar essa distância, a medida dessa distância vai ser y1 menos t ao quadrado mais y2 menos t ao quadrado, raiz quadrada disso. Tá? Eu quero o mínimo, eu quero o cara que esteja mais próximo, então eu quero minimizar essa raiz quadrada daqui, vou chamar de g de t. Então eu quero o mínimo o mínimo da raiz quadrada desse negócio vai ser atingido quando esse negócio for mínimo também. A raiz quadrada é crescente. Então, eu posso trabalhar com f de t. Isso aqui é o desvio padrão, isso aqui é a variância. Y1 menos t ao quadrado mais y2 menos t ao quadrado. E eu quero o mínimo também. Bom, quando t vai para infinito, mais infinito ou menos infinito, isso vai para infinito. Então, é sempre positivo, tem um ponto de mínimo e a derivada é zero. Então, eu faço f' de t igual a 2 y1 menos t vezes a derivada de y1 menos t, que é menos 1, mais 2 vezes y2 menos t vezes menos 1. Então, isso daqui vai ser zero, né? C somente C. Esse menos 2 eu posso dividir. Y1 menos T mais Y2 menos T igual a zero. Que é C e somente C, T igual a Y1 mais Y2 sobre 2. Então agora eu estou poderoso com esse cara aqui. Porque esse cara daqui me diz o seguinte, eu acredito muito na média, mas eu quero estabelecer um critério que me legitime a média. Eu digo, olha, vai ser, eu tenho que escolher um ponto aqui nessa reta que esteja o mais próximo possível desse daqui. Se eu usar essa medida de distância, o ponto mais próximo vai ser justamente o cara que dá a média. E que, aliás, é o ponto mais próximo, tem que ser assim, né? A geometria me diz que é assim, projeção. Então, essa escolha de métrica aqui está muito boa. Só que se eu tivesse probabilidades, eu teria que fazer um ajuste aqui. Imagina que, na verdade, aqui tem probabilidade P1, aqui tem probabilidade P2, com P1 mais P2 igual a 1. Então, agora, esses caras são os pesos, né? Eu diria, não, agora o meu Y barra que eu quero, né, teria que ser P1, Y1 mais P2, Y2. Bom, essa medida aqui não vai mais me dar isso. Eu tenho que mexer nela. Mexer nela
vai significar só o seguinte, eu boto P1 aqui e P2 aqui. Por quê? Porque se eu refizer as contas, na hora que eu refizer as contas, ó, eu boto P1 aqui, P2 aqui, P1 aqui, P2 aqui, P1 aqui, P2 aqui, P1 aqui, P2 aqui, P1 mais P2 é 1, então esse menos T aqui sai multiplicado por 1, vira menos. E aqui eu vou ter, em vez de dividido por 2, né? Certo? Na hora que eu fizer agora aqui, ó, eu vou ter P1 Y1 mais P2 Y2 igual a P1T mais P2T, que é igual a T, porque P1 mais P2 é 1. Então eu mudo e passo a medir assim. E se eu tiver N caras, eu também. Então, por isso, vamos dizer, por isso a gente define esse cara que está dentro do parêntese como a variância. E o que está dentro da raiz quadrada é o desvio padrão. O desvio padrão, então, na verdade, é uma medida de quanto o que você tem se afasta do que seria constante igual à média. Então, aqui na nossa, voltando agora à nossa história, tá? Quer dizer, se em vez de serem 2, eu tivesse aqui Y1, Y2, eu tivesse N valores, Y1, YN, com probabilidades P1, Pn, eu diria o seguinte, o valor médio, Y barra, é P1, Y1 mais PN, YN. Isso para mim é sagrado. Construo minha religião a partir disso aqui. Então, como é que eu vou medir a distância, né? A distância desse para esse daqui, né? Que seria Y barra em todos. Eu faço P1 Y1 menos Y barra ao quadrado mais PN, YN menos Y barra ao quadrado e chamo isso aqui de variância e a raiz quadrada disso é a minha medida de distância, desvio. Por analogia. E se eu fizer a conta, né, seria eu dizer agora, quer dizer, esquece o Y barra e diz assim, eu quero T tal que T seja o mais próximo quer dizer, eu tenho Y, YN, eu quero um cara com todas as entradas iguais que esteja o mais próximo possível. Então, é exatamente a mesma conta. Tá? Eu faço f de t igual a P1 Y1 menos t ao quadrado mais Pn YN menos t ao quadrado e quero isso de novo. Quando t vai para infinito, isso vai para infinito. Quando vai para menos infinito, vai para infinito também. E isso é sempre positivo, então tem um mínimo onde a derivada é nula. Então eu pego f' de t, vai ser P1 vezes 2, Y1 menos t vezes menos 1, mais Pn vezes 2, Yn menos t vezes menos 1. E aí eu vou ter f'
de t igual a zero. Posso jogar fora o 2 e o menos 1, né? Sem somente ser P1, Y1 mais PN, YN igual, passando do lado de cá, P1T mais PNT igual a T, porque a soma dos P's é 1. Então na verdade, eu falei que eu criei isso para legitimar a média, mas na verdade não, é o contrário, né? Como a minha religião é fundada sobre essa crença aqui, isso aqui legitima esse. Tá? Aí quando eu expando agora, a minha situação é assim, ó, em vez de ter Y1, YN, eu tenho uma Y, né? E então eu vou ter os valores Y de X. E eles vão ter a densidade de probabilidade F de X. Então eu vou pensar assim, o meu Y barra como uma integral sobre I de lembrando que a minha F é maior que zero, tá maior ou igual, e integral de F é igual a 1. Então essa é a minha crença. E eu digo que, por analogia, é bastante razoável eu dizer que eu meço, né, f de x menos y barra, né, meço essa distância aqui, fazendo o quê? Eu pego em cada ponto, eu pego y de x menos y barra, multiplico pela densidade de probabilidade, pego ao quadrado aqui, multiplico pela densidade de probabilidade, somo tudo e tiro a raiz quadrada. E aí, voltando para o que pode legitimar isso, essa definição aqui de desvio padrão, o que pode legitimar é você dizer o seguinte, olha, esse y daqui, esse y barra daqui, é um possível cara para botar aqui, mas eu posso pegar para cada z, fazer a integral sobre i de y de x menos z ao quadrado vezes f de x. Vou deixar de tirar a raiz quadrada, porque eu já sei que... Chamo isso daqui de, sei lá, g de z. Foi g que eu chamei? Não, não me lembro. Aqui dx, dx, aqui é dx e não dz. Tá? E agora eu quero saber o z que minimiza isso, porque isso aqui significaria que eu estaria escolhendo o cara que torna essa distância a função constante que está mais próxima da minha função y. Então é só a questão de ter coragem de derivar aqui dentro. Né? É meio assim, pensar, ó, eu vou derivar dentro da integral. Para mais ou menos, né, pensar assim, eu quero g' de z igual ao limite, quando h tende a zero, de g de z mais h menos g de z sobre h. Esse cara daqui é dado por essa fórmula. Então eu tenho que fazer a integral em i de y de x menos z mais h ao quadrado f de x dx menos a integral em i de y de x
menos e ao quadrado, f de x, dx. Eu posso juntar as integrais numa só. Então, isso aqui vai ser igual a integral em i de y de x menos e mais h ao quadrado menos y de x menos e ao quadrado, tudo isso multiplicado por f de x dx. E eu, na verdade, teria que dividir por h, né? Tá? Tudo aqui por h. Então, aqui estaria sobre h. É um argumento, vou usar um argumento meio, mas é razoável, né? É o seguinte, isso daqui, eu estou derivando essa função. Não é porque ela em z mais h menos ela em z, derivando em relação a z, dividido por h. Isso vai tender para alguma coisa, então a integral deve tender para essa coisa aqui. Então, isso daqui, né, se eu fizer limite, quando h tende a zero, de y de x menos z mais h ao quadrado, menos o y de x é um número, tá parado aqui, a derivada em relação a z. Então, esse limite aqui é a derivada dessa função. Vai dar 2 vezes y de x menos z, vezes a derivada disso em relação a z, que é o menos 1. Então, isso aqui vai tender para a integral em i de menos 1 vezes y de x menos z f de x dx. E eu quero saber quando é que isso é zero. Porque isso aqui, apesar de ter x e z nessa história, e y e f são funções, x é a variável de integração, a única variável mesmo é z. Então, eu derivei em relação a z, achei isso aqui. Qual é o z que vai me anular isso? Bom, isso daqui eu ainda posso escrever assim, né? Eu posso esquecer, né? Isso igual a zero, vai ser c e somente c, eu esqueço o menos 1, e aí eu vou ter a integral de y de x, f de x dx, em i, menos a integral de zf de x dx. Isso aqui tem que ser zero. Bom, mas isso aqui ser zero é a mesma coisa que um ser igual ao outro. Só que z aqui é um número que não está participando da integral. Aqui dentro ele é constante. Então ele sai. Só que isso aqui é 1. Então isso aqui é z. Então z é esse cara. Tá? Então, isso é uma conta que todo probabilista, todo estatístico tem que fazer para dizer, não, eu acredito na definição de variância, já que a minha fé está assentada sobre isso aqui, então eu acredito que essa é uma boa medida. Eu não sei por que eles não chamam essa função constante, uma função constante, e não chamam a função f de x, y de x menos z, de função desvio. Eu deveria chamar desvio. Então, o mínimo é atingido aqui. Tá? Mas não é um exercício de teste. Vamos dizer, eu estou usando para você fazer um exercício de derivada, algo que é importante.
não é um mero exercício. E deve ser importante, dependendo de onde vocês forem parar, porque tem muita probabilidade estatística agora no ar, na ciência de dados. Ciência de dados até poderia dizer de maneira um pouco exagerada, que é o novo nome da estatística. A estatística é a ciência de dados. O problema é que a estatística, tradicionalmente, não estava preparada para lidar com tantos dados. Então, a computação viabilizou a estatística, de certa maneira. E aí rebatizou a estatística de ciência de dados. É como sabe, nas universidades americanas acontece isso, né? Você tem lá o prédio antigo, desde a fundação da universidade, tem o nome do cara que foi o cara que fundou a universidade e tal. Aí eu vendi sabonete no mundo inteiro, fiquei rico pra caralho. E chego lá e digo, olha, eu vou fazer uma doação da universidade de $1 bilhão, mas vocês vão botar meu nome no prédio. Imediatamente esquece o seu fundador. Então aqui foi isso, a computação chegou com $1 bilhão e disse, olha, tudo bem, mas agora não chama mais estatística, chama ciência de dados. Mas não é tanto assim, não é, quer dizer, o $1 bilhão da computação é o poder computacional, a capacidade de lidar com os dados, transformar aquilo em algo. Esse 5 é o problema da calota, né? Quer dizer, a gente cortou uma calota aqui e tem altura H. E o raio aqui é... E a questão é o volume da calota. Volume tem uma maneira simples, natural, né, de você calcular o volume, vamos dizer assim. Você tem um presunto, uma maneira de você calcular o volume do presunto é você pegar um tanque cheio d'água, graduado, que você saiba a área da base, então, conforme a altura, você sabe a variação do volume. Aí você mergulha o presunto lá dentro, mede a altura e você tem o volume. Mas outra maneira é você fazer o seguinte, né? Você pega o presunto, bota numa fatiadora do presunto e corta o presunto em fatias de mesma espessura, de preferência. Não precisa ser de mesma espessura, mas facilita, né? Aí, se você souber a área de cada fatia, você multiplica a área pela espessura da fatia, soma tudo e tem uma boa aproximação, porque a área, vamos dizer, não é constante aqui, mas tem uma boa aproximação. Em geral, você não tem como medir a área vai ser mais difícil medir a área de uma fatia de presunto do que mergulhar ele no tanque e obter o volume. Mas, por exemplo, se ele fosse um queijo bola, faz sentido que você consegue, para cada altura dessa, saber quem é a área da fatia, porque a área é um círculo. Então, a ideia aqui, né, é que, na verdade, seria o seguinte, né, você, vamos dizer, põe aqui de 0 a H, podia ser de A até B, não importa, né? Mas o fato é que para cada Hzinho aqui, você tem uma fatia com área, né? S de H. E aí o volume
seria aproximado por multiplicar a área pelos ΔH. Está mais ou menos na cara para a gente, espero que esteja, né? Que isso é uma aproximação para a integral de S de H de H. Né? O volume seria, então, a integral de 0 a H. Vou botar aqui A e B, para ficar mais geral, né? dH. Né? A variável H. Então, é o que a gente vai fazer aqui, né? Eu acho que eu começaria aqui em cima, né? Porque aqui a gente vai ter o... Tá certo? Porque se você fizer aqui, a gente vai precisar, para calcular o R de H, ó, a gente vai precisar desse triângulo retângulo aqui, com R aqui, e aqui você vai ter esse tamanho. É melhor escrever, usar esse cara aqui como H, eu acho, né? E chamar isso aqui de R menos H. Senão você teria que pegar esse pedaço aqui. Né? Então, para cada H, né, R de H seria raiz quadrada de R2 menos R menos H ao quadrado. Tá? Aqui é R, aqui é o Hzinho, aqui é R menos H. Pitágoras. Como a gente quer a área, né? S de H seria π vezes R de H ao quadrado, que é R2 menos... e aí a gente tem que calcular a integral de 0 a H. Quer dizer, o meu H está variando de 0 aqui até H aqui. Bom, então, joga lá na calculadora, né? A gente quer π vezes a integral de 0 a H de R2 menos... Bom, essa a gente pode calcular na mão, né? Porque isso aqui vai dar π vezes... Essa daqui vai dar... Se é uma constante. Então, R2 vezes H. Menos a integral de 0 a H bom, isso aqui na integral de 0 a H de R menos H ao quadrado dH, R menos H ao quadrado veio de R menos H ao cubo. Só que quando você deriva esse, vai dar 3 vezes R menos H ao quadrado vezes menos 1. Então, a gente tem que fazer R menos H ao cubo menos isso sobre 3. Aqui, como é ao cubo, a gente pode escrever H menos R também, né? Ao cubo sobre 3. Então, isso aqui vai ser H menos R ao cubo sobre 3 de 0 a H, que vai dar H menos R ao cubo
sobre 3 mais então, em princípio, se eu não errei, né, a gente vai ter π vezes R2H menos R3 sobre 3 mais, para trocar o sinal desse, né? Feio a beça, né? Mas, aqui tem um pedaço que... Né, isso aqui vai dar... aqui eu posso roubar um pedacinho para botar junto desse daqui, né? Esse cara daqui só, eu posso escrever ele assim, né? 2R2H sobre 3 mais R2H sobre 3. Menos R3 sobre 3. Quer dizer, eu parti assim em 2 para esse daqui poder... Né? Isso aqui vai dar 2R2H sobre 3 mais R2H menos R sobre 3. E de alguma maneira pode juntar com esse daqui, né? Para ajustar. Tem uma... Confiram aí, mas tem uma relação e uma maneira de calcular esses volumes que tem a ver com o seguinte. Você bota aqui a esfera dentro de um cilindro. Né? Aqui é R, e pega esse cilindro aqui, a seção dele é um quadrado, aqui é 2R, aqui é 2R também. Aí você pega esse cone aqui, aqui tem a esfera, e aqui você tem um cone, tipo ampulheta. Diz a lenda que se você cortar, se você olhar em qualquer altura, né, a área da... Isso mesmo. A área da seção da esfera, você tem a esfera aqui, tem esse negócio aqui. E aqui você tem... Então, quando você faz a... Quando você corta assim, né, você tem, na vertical, você tem aqui o círculo de raio R. Aqui dentro você tem o circulinho da esfera com raio Rzinho, esse que a gente calculou aqui. E aqui dentro, aqui você ainda tem o do cone. O do cone, dependendo se você está dentro ou está fora, vamos botar aqui fora assim, só para ver assim. Você tem o do cone. Diz a lenda que essa área daqui é igual
a essa daqui. Pelo menos na primeira é, né? Porque do cone, o cone está aqui assim, a esfera está aqui, o cilindro também. Então, o cilindro menos o cone está dando... Aqui na última também, né? O cone está aqui, esse daqui é zero e esses dois são iguais. Estão aqui no meio. Então, fica para vocês verificarem essa lenda. Porque significará que você vai poder calcular os volumes das seções da esfera como volumes do cone, que você sabe a fórmula. Embora, também devo alertar vocês, que essa fórmula, né, de base vezes altura sobre 3 para o volume do cone, ela não pode ser obtida sem passagem ao limite. Ela é diferente, né? Quando você faz um triângulo você faz assim, né? Você tem um paralelogramo, o triângulo é metade do paralelogramo. E o paralelogramo é fácil você tirar um pedacinho aqui, colocar aqui, uma coisa assim, e ver que a área dele é base vezes altura. Então, o triângulo base vezes altura sobre 2. Quando você pega uma pirâmide, mesmo de base triangular, né, se você fizer o prisma correspondente aqui, você não tem como dividir ele em 3 pirâmides iguais. E aí é um problema. Então, essa fórmula aqui, a maneira mais simples de chegar nessa fórmula aqui é fazendo a integral. É relativamente simples, mas... Então, de certa forma... Mas aqui também tem uma outra coisa muito legal, que é a projeção cilíndrica. Sabe que a projeção cilíndrica, nos mapas, geralmente o mapa mundi, tem um primeiro que é um mapa mundi assim, retangular, né, que os paralelos estão paralelos e os meridianos também estão paralelos. E ele é feito dessa maneira, né? Você tem aqui a esfera, bota aqui um cilindro, e projeta, você pega assim, cada ponto da esfera, você liga ao ponto do eixo Polo Norte, Polo Sul, entre aspas, e liga e vai aqui no cilindro. Então, você faz a projeção assim. Essa projeção é super deformada, né? Porque as distâncias aqui perto dos polos são muito diminuídas na direção dos meridianos e ampliadas na direção dos paralelos. Mas a projeção cilíndrica tem uma propriedade interessante, que a área é conservada. Então você vai ver uma Groenlândia meio achatada assim, espichada assim, mas a área dela é a mesma. E é uma coisa... também tem uma geometriazinha relativamente simples, aproximada, né? Basicamente, é o seguinte, ó, quando você faz assim, ó, e projeta, né, aqui você tem um raio, né, aqui você tem um raio Rzinho, aqui o Rzão. Então, o esticamento do paralelo ele é proporcional a Rzão sobre Rzinho. Porque você transformou um círculo de raio Rzinho num círculo de raio Rzão. Aí você faz a conta dos meridianos. Ó, você pega aqui essa tangente, né? No meridiano, o que você está fazendo? Né? Aí você já é uma aproximação. Tem que passar o limite. No meridiano, você está fazendo o seguinte, ó, você está aqui com o R, o Rzinho, o Rzão, aqui, e você está projetando segundo esse ângulo aqui.
Tá? Quer dizer, esse pedacinho daqui está se projetando aqui segundo esse ângulo θ aqui. Então, esse tamanho aqui, vamos dizer, esse tamanho aqui de comprimento, vamos chamar ele de ds, ele está virando aqui ds cosseno θ, porque quando você projeta uma coisa, se você tem um ângulo θ, você pega esse cara aqui, projeta aqui assim, esse tamanho aqui é igual a esse, e se esse aqui é o ds, esse daqui é o ds cosseno θ. E quem é o cosseno θ? Ó, aqui, o θ está aqui, aqui é o θ. O mesmo. Porque esse θ daqui é igual a esse θ daqui, que é o complementar desse daqui e, portanto, é esse daqui. Então, esse θ daqui é o mesmo θ daqui. E o cosseno θ é igual a R sobre R. Então, aqui o paralelo foi ampliado, multiplicando por R sobre R, e o meridiano foi encolhido, multiplicando por R sobre R. Então, quando você pega um pedaço da Terra assim, compreendido entre dois paralelos e dois meridianos, é como se ele fosse meio que aproximadamente assim, como um retângulo, né? Em que esse lado daqui é multiplicado por R sobre R, e esse daqui é multiplicado por R sobre R. E a área se conserva. Tem também, aí você tem uma relação também entre área na esfera e no cilindro. Mas, de maneira geral, o que a gente fez aqui foi uma coisa que a gente pode usar para calcular volumes. Eu não vou falar nas áreas hoje, mas volumes de sólidos de revolução. Quer dizer, se você tiver um eixo aqui, uma curva aqui assim, e aqui tem, digamos, de A até B, e você tem aqui Y igual a f de x, uma coisa assim. Aí você vai girar isso vai. Então, é o nosso presunto, né? Você vai fazer a integral no volume de revolução, volume do sólido de revolução, né? Vai ser V igual a integral de A até B de π f de x ao quadrado dx. Porque você vai ter aqui, em cada fatia, você tem aqui x, f de x é o raio, então a área dessa fatia é π vezes f de x ao quadrado. Então aqui claro, se você souber calcular essa integral, tudo bem. Se não, é o método das fatias, método de aproximação mesmo das fatias.